Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, nos permita entrar na Tua Santa Presença, Pai, nesse momento, pedindo, Pai, primeiramente, perdão dos nossos pecados, te agradecendo, Pai, por todas as bênçãos, e eu peço, Pai, que o Senhor possa me ajudar, Senhor, a transmitir Tua Palavra com fidelidade, que o Senhor possa me usar, Espírito Santo, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a compreender, a praticar, Senhor, a Tua Palavra. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Amém. 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 Irmãos, hoje eu gostaria de falar de um homem muito rico, que ele fez uma pergunta muito importante para o Senhor. Se encontra em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, do versículo 18 até o versículo 30, o jovem rico. Lucas capítulo 18, do versículo 18 até o versículo 30. Vamos à leitura. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe? Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então, esse jovem rico, ele pergunta para o Senhor: O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Isso foi uma pergunta muito importante. E o Senhor fala aqui: Sabe os mandamentos? O Senhor vai falar mandamento por mandamento aqui. Ele fala: Tudo isso eu tenho seguido. Então é importante que ele é um jovem aplicado. É importante que quando ele chega até o Senhor, ele fala: Bom mestre. Aí o Senhor fala: Bom, a não ser não que é Deus. O Senhor até se revela, né? Eu sou bom, sim. O Senhor Jesus fala, porque Ele é Deus. O Senhor é o nosso Deus. Mas Ele é aplicado. E não adulterarás, o Senhor fala: Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Porque se ele adultera, ele prejudica quem? A ele e sua esposa. Se ele mata alguém, também ele vai prejudicar tanto a pessoa que ele assassinou ali, e também ele pode ser preso, é um pecado. Não dirá falso testemunho, não fale mal do seu próximo, honra teu pai e tua mãe. Interessante, que ele fala: Tudo isso eu tenho feito, mas nada disso o Senhor fala: Não, você está mentindo, você não tem feito isso. Realmente, ele é uma pessoa aplicada. Mas o Senhor fala aqui: Então, uma coisa te falta, vende tudo e dá aos pobres. Para que ele, talvez ali, acredito que ele estava tão enraizado com as suas riquezas, por ser rico, aquilo era um Deus na vida dele. Se tornou um Deus. E ele fica triste com aquilo. Poxa, mas eu vou vender tudo e vou dar aos pobres? Como eu vou ficar? Mas não foi algo que o Senhor falou assim: Vende tudo, dá aos pobres. Mesmo assim, me segue. Que já era o bastante. Pedro largou as redes e seguiu o Senhor. E terás um tesouro nos céus. Olha só, uma recompensa. Larga tudo isso que não presta e terás um tesouro nos céus. Vem, segue-me. Mas ele ficou triste, porque era muito rico. E o Senhor faz uma ilustração aqui sobre quão é difícil um rico entrar no reino de Deus. Que faz essa ilustração de um camelo passar no fundo de uma agulha. Que a gente vê um camelo tão grande no fundo de uma agulha. Né? Mas ninguém pode servir a Deus e as riquezas. A palavra do Senhor diz.
Porque ou vai adorar as riquezas, ou vai adorar Deus. Não tem como. Olhando para esse jovem aqui, os discípulos até, poxa, mas sendo assim, quem pode ser salvo? Porque olhando para a vida, poderia ser uma vida exemplar desse homem. As pessoas poderiam olhar para ele, nossa, ele não adultera, ele faz tantas coisas, como se fosse uma lista, assim. Imagina você ter uma lista, eu não vou pecar nisso, eu não vou fazer isso de errado, porque isso desagrada a Deus. Mas lá no final dessa lista falta um ponto ainda para você. Ou no caso, para todos nós, né? Que a gente tem que analisar o que nos falta. Sempre tem que fazer tem que refletir mesmo na nossa vida. E para esse jovem rico, faltava isso. Ele não ter amor às coisas desse mundo. Ele deixar as coisas desse mundo e sim ter amor ao Senhor. Isso foi o ponto mais importante. E é interessante que o Senhor fala bem para ele, bem direto mesmo. Não fica ali fazendo curvas, né? A palavra é reta mesmo. Falta isso para você. Faça isso, que você vai ser feliz. Mas ele ficou triste. E mesmo assim ele fala, ali eu acredito, vê quanto ele ficou triste, quanto é difícil entrar no reino de Deus. Poxa. Mas Pedro aqui, ele fala, mas sendo assim, quem pode ser salvo? Versículo 27, mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Olhando para esse homem, parecia que esse homem venceu na vida, esse jovem rico, porque ele tinha tudo, ele era rico. Será que faltava algum bem para aquele homem? Tudo que ele queria comprar, tudo que ele queria desfrutar? Mas faltava o principal, que era Cristo. E olhando para os discípulos, que deixou tudo, seu trabalho e tudo, os discípulos, até para ir de uma cidade para outra, eles tinham que deixar os seus alforjes, não levava 2 túnicas. Deus ia abençoando ali, e tudo que ele precisava no caminho, o Senhor ia colocando, para eles não depender das pessoas, mas depender principalmente de Deus. Olha só. Realmente, quem era rico aqui eram os discípulos, que deixou tudo para seguir a Cristo. Então fica para nós, todos nós refletirmos, o que nos falta? O que nos falta? E se falta algo, o que devemos buscar no Senhor? Esse é o principal. Ainda, irmãos, falando sobre riquezas, não é pecado a pessoa ser rica, mas é pecado a pessoa aplicar a sua vida sobre a riqueza e isso se tornar um Deus na sua vida. Isso sim é errado. Em Lucas capítulo 12, voltando, Lucas capítulo 12, versículo 13 até o versículo 21, Jesus ele reprova a avareza, que é na questão também, nessa questão de bens. Lucas capítulo 12, versículo 13 em diante. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi, a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então aqui o Senhor reprova a avareza, porque vê esse homem aqui pedindo que o Senhor me ajude aqui a repartir aqui a herança entre o meu irmão. E o Senhor não sou juiz, né? Não sou juiz para isso. Quem me constitui o juiz para isso? E o Senhor fala sobre essa parábola, né? Que ele era rico, mas teve muitos frutos, né? Queria destruir seu celeiro, colocar tudo em outro celeiro. Há problema nisso? A gente vê a agricultura, as pessoas trabalham e no final lá do planta, por exemplo, não sei quanto tempo demora para nascer uma soja, mas tem recordes de grãos, né? Há problema nisso? Não há problema. Mas o problema aqui é que ele coloca aqui no final do 12 que agora eu estou tranquilo, minha alma pode descansar, pode se regalar.
Sabe, tô tranquilo na vida, que nem muitas pessoas falam, eu ganhei na Mega Sena, agora eu não vou trabalhar, eu não vou fazer mais nada da vida, parece que isso foi tudo. Então, ele está colocando aqui a sua prioridade como os bens, e não como Deus. Então, o Senhor reprovou isso. Porque mesmo a pessoa tendo o homem ganhando tudo nessa vida, e Cristo chamando essa pessoa, e Jesus voltando, para onde essa alma vai? Teve tudo aqui. O rico e o Lázaro, que a gente vê também. Ele teve tudo, enquanto Lázaro teve só dor e sofrimento. Mas depois chegou um momento que o rico, mesmo tendo tudo aqui, ele não teve nada, só dor e sofrimento. E Lázaro ali, que teve dor e sofrimento, tinha descanso eterno, tinha um descanso ali, no seio de Abraão. Então é algo para a gente refletir, que as coisas desse mundo são passageiras. 1 Coríntios, irmãos, para terminar, para encerrarmos essa pregação. Capítulo 1. Versículo 27 ao 29. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, a gente pode ver aqui os discípulos, homens simples, humildes, largaram tudo por amor a Deus. Agora a gente vê um homem rico, que o Senhor pegou, não, isso não é o que eu quero. A gente pode ver o próprio Senhor que deixou sua glória, seu reino, para estar aqui na terra por nós pecadores, para andar sobre a terra, para morrer na cruz. Mais um ponto. Então, vamos pensar nisso, irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, sempre refletindo que podemos melhorar. Isso é para a minha vida, isso é para todos nós. Obrigado pela oportunidade.